nos cuidados intensivos. É uma subida de 22% no número dos casos mais graves. 4.957 pessoas esperam ainda pelo resultado das análises e o número de recuperados continua a ser de 43. Muitos doentes esperam há vários dias pelo resultado de 2 análises negativas consecutivas para serem dadas como curadas. Quanto à distribuição geográfica, no Norte estão confirmados 4.911 casos, continua a ser a zona mais afetada do país. Na região Centro há 1.043 casos e na zona de Lisboa e Val do Tejo são quase 2.000. No Alentejo há 54 casos e no Algarve 146. Os arquipélagos são as regiões de Portugal com valores mais baixos. Nos Açores há 52 pessoas e na Madeira 48 pessoas. São estes os valores atualizados. O Alentejo tem também valores relativamente baixos relativamente à média nacional. A percentagem continua bem abaixo dos 30%, a linha de risco que pode aproximar o Serviço Nacional de Saúde do colapso. Mas os números são de luto. A Covid-19 já matou 187 pessoas. De ontem para hoje são mais 27 óbitos. No balanço diário, as autoridades revelam ainda que há 8.251 casos confirmados de infecção. São mais 808 casos do que ontem, uma subida de quase 11%. Por outro lado, verificam-se 726 casos em internamento, dos quais 230 em cuidados intensivos. Quase 5.000 pessoas aguardam resultados, mais de 20.000 estão sob vigilância. Se me pedissem uma palavra para definir o tempo em que vivemos, diria que é o tempo da adaptação. Os cidadãos adaptam-se às novas rotinas nas suas casas, os profissionais de saúde adaptam-se à prática clínica Covid-19 e o Governo adapta-se sistematicamente a uma resposta a situações dinâmicas e nem sempre previsíveis. É o primeiro dia em que a soma é feita a partir do chamado SINAV, o Sistema de Registro de Doenças Infecciosas, que alguns médicos dizem ser burocrático e com falhas. O prolongamento do estado de emergência vai ser discutido esta tarde num Conselho de Ministros extraordinário. O Governo vai dar um parecer sobre os termos dessa renovação. Com o aval dos ministros, António Costa vai reunir-se com o Presidente da República para comunicar as conclusões deste encontro. O decreto deverá ser enviado ainda hoje para o Parlamento para que os deputados se pronunciem sobre este assunto. O Presidente da República deverá confirmar já amanhã o prolongamento do estado de emergência em Portugal. O Conselho de Ministros que já está reunido para a apreciação do projeto de decreto do Presidente da República para a prorrogação do estado de emergência em Portugal. Vamos às notas principais. Tiago Contreiras, boa tarde. Boa tarde. Começou com meia hora de atraso este Conselho de Ministros extraordinário, mas nem por isso deverá prolongar-se muito. No final é expectável o parecer favorável do Executivo para o prolongamento do estado de emergência. No ar, essa possibilidade de António Costa ainda rumar ao Palácio de Belém para um encontro com o Presidente da República. De resto, estão todos de acordo com a continuidade deste período de exceção, Governo, Presidência e Assembleia da República. Depois desta reunião, António Costa fala com os jornalistas para levantar um pouco do véu daquilo que são as novas medidas para este período de novo estado de emergência. Vai apertar um bocadinho, já avisou o Primeiro-Ministro, nomeadamente durante o período da Páscoa. Amanhã, às 10 da manhã, António Costa marca presença no Parlamento para novo debate sobre o novo período do estado de emergência e a expectável aprovação pelo Parlamento da continuidade deste período de exceção. Às 3 da tarde de amanhã, novo Conselho de Ministros para detalhar as medidas que vão vigorar nos próximos 15 dias. No fundo, uma descrição através de decreto do Conselho de Ministros com tudo aquilo que são as restrições para as próximas 2
2 semanas. No fundo, é quase uma repetição do que sucedeu há 15 dias, quando do primeiro período do estado de emergência. Muito bem, é uma reunião do Conselho de Ministros que vamos continuar a acompanhar com o Tiago Contreiras. É nosso convidado o constitucionalista Jorge Bacelar de Gouveia, especialista em Direito da Segurança, autor de uma tese de doutoramento sobre os estados de exceção constitucionais. Doutor, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Este vai ser um processo rápido, é assim mesmo nos estados de emergência. A emergência é tão grande que estes procedimentos normalmente são demorados, reunião do Conselho de Ministros, aprovação do Presidente da República, tudo isto é muito rápido porque está pré-preparado, na verdade. Sim, e repare, neste caso eu penso que é preciso fazer uma avaliação positiva destes primeiros 15 dias. O estado de emergência só pode ser declarado no máximo por ciclos de 15 dias, vai ser renovado, tudo leva a crer que sim, e a meu ver não foi fácil ter construído todo este conjunto de medidas e eu penso que, também como especialista, acho que as autoridades estão de parabéns por terem feito este bloco de ordem de exceção, que eu acho que está, em geral, bem feito, com uma outra imperfeição. Agora, trata-se de reajustar algumas medidas e saber o que é que pode ser mudado e o que é que deve continuar. Em geral, penso que isto tem corrido bem. Os portugueses, aliás, já tinham antecipado a própria declaração formal do estado de emergência, porque já tinham contido os seus movimentos e já tinham ficado em casa muito antes da declaração ter sido feita. No fundo, até os políticos fizeram a declaração de estado de emergência quase a pedido do próprio português, porque se apercebeu, pelos exemplos de Espanha e de Itália, que era necessário realmente essa contenção e esse confinamento. O governo estava muito reticente. Agora, depois, há aqui várias questões que têm sido suscitadas ao longo destes dias. Por exemplo, a questão de saber se deve haver ou não um reforço das medidas com o apoio das Forças Armadas. É uma questão que está em cima da mesa, tem havido algumas opiniões sobre isso. A meu ver, eu penso que isso não se justifica, porque no estado de emergência não há uma militarização das autoridades administrativas e, portanto, o que há é uma causa social, que é uma epidemia, não é um golpe de Estado que esteja em curso e, portanto, não é necessário empenhar meios coercivos de elevada monta, isso é típico das Forças Armadas. Do que se trata é de a polícia fazer cumprir as regras que estão estabelecidas nas ordens de exceção. E, portanto, para esse efeito, por aquilo que nós podemos perceber, a polícia tem dado conta do recado. Mas nós temos aqui, se me permite a expressão, um estado de emergência em português suave. Sim, uma versão muito soft, não é? Acho que sim. Aqui a questão é, as autoridades podiam ter ido um bocadinho mais longe ou estão também limitadas pelas determinações que estão no decreto? Bem, eu acho que aqui há dois tipos de questões. Uma é saber se as autoridades estão mesmo a cumprir as restrições que nós temos, como o António tem e eu tenho, por exemplo, ao abrir do artigo 5º do decreto do Governo, saber se podemos sair de casa para ir passear o cão, ou para ir à farmácia, ou para ir fazer outra coisa qualquer que não esteja excepcionada nessa possibilidade de sair de casa. Esse é um problema, saber se as autoridades estão a cumprir com essas regras. E, pelos vistos, não estão a fiscalizar bem, porque tivemos aquele caso da fila na Ponte 25 de Abril, aquelas pessoas não estavam em nenhuma das exceções previstas no artigo 5º porque iam passear ou iam para a praia e isso não é permitido de acordo com o artigo 5º. Agora, por outro lado, é preciso saber se as exceções que estão no artigo 5º, aquelas exceções que permitam que nós possamos sair de casa, saber se essas exceções são as adequadas, se não haverá outras exceções que também deviam estar consagradas e não estão. Vou dar um exemplo que hoje, aliás, referi num artigo do jornal que publiquei. Por exemplo, a saber se a pessoa pode ir a um templo religioso, rezar ou praticar um ato de culto individual. Literalmente, para quem lê o artigo 5º, eu não posso sair de casa para esse efeito. Posso ir passear o cão, posso ir à farmácia. Posso estar à porta da minha casa a fumar um cigarro? Posso fazer exercício físico, mas não posso ir a uma igreja porque as celebrações religiosas estão, enfim, proibidas do ponto de vista da celebração com multidão. Com aglomeração de mas pessoas, também, exato, aglomerações, mas não repara, o que é uma aglomeração? Não devia ter sido impedida a possibilidade de uma pessoa entrar num templo e estar só. Sim, ou o caso paralelo. Então, se há aglomeração de pessoas, embora com distância social nos supermercados, porquê é que não há de haver também nas igrejas? Não é o mesmo critério? Aliás, as igrejas costumam estar com menos gente do que os supermercados, portanto, não estou a perceber este critério. E há até uma possibilidade de separação muito maior, porque as pessoas estão a uma distância considerável. Há igrejas grandes, há igrejas pequenas, mas, portanto, isto é um exemplo que tem o seu quê de caricato, mas também tem o seu quê de delicado, porque nós estamos a lidar com direitos muito importantes das pessoas e na por cima, a liberdade religiosa é um dos poucos direitos que não pode ser suspenso
durante o estado de exceção. O Governo não terá tido tido aqui a intenção de prevenir abusos, ou seja, as pessoas entenderem isto como uma possibilidade de celebrar depois pequenas missas com menos gente, mas celebrando na mesma? Mas eu acho que isso, mas precisamente qual é o problema? Elas têm acontecido em várias, até agora tem-se multiplicado as missas transmitidas pelas redes sociais e vêem-se várias pessoas a auxiliar o sacerdote, várias pessoas a cantar, digamos, na plateia, portanto não vejo qual é o problema. Isso também acontece nos supermercados. Doutor, antes de irmos aos primeiros dois telefonemas desta tarde, para que as pessoas possam emitir a sua opinião e as suas dúvidas, uma questão muito concreta. Na sua opinião, justifica-se que seja prolongado o estado de emergência em Portugal nesta altura? Sim, acho que sim. Não sou um especialista em saúde pública, mas pelos dados que tenho, que são os dados que qualquer cidadão tem, acho que há todas as razões para isso. Penso que ainda há muita coisa a fazer, há muitos cuidados a ter pela frente. Estamos no início, a ver pelos outros países, só ao fim de 2 meses é que as coisas começam a diminuir e, portanto, nós estamos ainda na primeira fase, não estamos nem na segunda nem na terceira. Vamos ouvir as opiniões e também as dúvidas dos telespectadores. Seguimos para Palmela, na região de Setúbal. Rosa Magro, vendedora de 46 anos. Boa tarde, a sua opinião. Olá, muito boa tarde. A minha opinião era continuarmos no estado de emergência, sim, mas pudesse haver mais medidas drásticas para quem não cumpre aquilo que é permitido, para podermos ajudar todos nós. Porque aquilo que se viu no nosso país no passado fim de semana, as pessoas a irem para a praia desnecessariamente, a porem em risco a vida delas e a vida dos outros, eu acho que devia haver medidas mais drásticas, porque infelizmente por causa dessas pessoas que têm problemas de saúde, nós tentamos evitar ir aos hospitais e corremos os riscos todos os dias, por causa dessas ditas pessoas. O estado de emergência continua sim, mas as pessoas começam a ter consciência daquilo que estamos a viver. Muito bem, obrigado pela sua opinião, Rosa Magro. Seguimos de imediato para Lisboa. Sónia Cabral, gestora de 41 anos. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Um rápido resumo, uma vez que isso estava incluído nas diretrizes da participação. Portanto, um pequeno resumo da maneira como eu vejo a quarentena e este estado de emergência, se vai ou não continuar. Acho muito bem que se diga às pessoas que não devem sair de casa e o que é que podem ou não fazer. Agora, preocupa-me que o que a tónica está a ser em pôr as Forças Armadas enfim, a vigiar as pessoas ou controlar as pessoas, quando há uma série de questões, e essa é a questão que eu vou colocar, que ainda ninguém, parece que há uma fatia da população a quem ainda ninguém se incomodou em fazer alguma pergunta ou uma chamada à responsabilidade. Ou seja, nós já percebemos que temos de estar todos em casa, ok? Estamos todos a dar o nosso contributo, há pessoas a trabalhar para o país não parar, mas os grandes grupos económicos ainda não foram chamados à sua responsabilidade. Neste momento já se está a falar em nacionalizar a TAP. Será que o estado de emergência não nos autoriza, como Estado, eu não sei se há alguma coisa na Constituição ou nos tratados europeus, que nos impeçam, por exemplo, de proibir as empresas, os grandes grupos económicos portugueses cotados na Bolsa, Galp, EDP, Brisa, Jerónimo Martins, Simpor, essas empresas, como toda a gente sabe, têm os seus lucros enviados para a Holanda. Curioso que a Holanda esteja tão bem, não é? Portanto, será que no estado de emergência não podemos definitivamente proibir, porque as proibições não podem ser só sobre os trabalhadores, não é? Não será na altura também dos empresários mostrarem o seu patriotismo, de uma vez por todas, e acabar-se com essa hipocrisia? Pronto, é só. Muito bem, vamos às respostas do Jorge Bacelar Gouveia, doutor. Sim, agradeço as perguntas. Em relação à questão da praia, já tinha sido aqui referido e de facto, as idas à praia ou para efeitos que não estão previstos no artigo 5º do tal decreto 2A, evidentemente que não são lícitas. Agora, o problema é que as pessoas, em geral, não sabem essas restrições. E por outro lado, também, segundo ouvi dizer, as autoridades policiais têm feito um trabalho prudente e objetivo de identificar estes casos, mas, segundo ouvi dizer, da parte das autoridades judiciárias, do Ministério Público ou a magistratura judicial, depois não há seguimento à matéria porque se entende que só há crime de desobediência em relação ao primeiro grupo, que está previsto no artigo 3º,
que é o grupo das pessoas infectadas ou em relação às quais há vigilância ativa, porque no decreto de execução do estado de exceção, que é o decreto 2A, os outros dois grupos, o segundo grupo das pessoas de risco e o nosso grupo, que é o grupo comum, que é o artigo 5º, nestes dois casos não há a expressa previsão de um crime de desobediência. A meu ver, não tem de haver essa expressa previsão, aliás, em nenhum dos artigos, porque a desobediência a qualquer norma e qualquer ordem de exceção está prevista na própria Lei Quadro, que é a Lei 44/86, e não é preciso estar repetida no próprio decreto de execução do estado de exceção, porque a própria norma está na própria declaração do Presidente da República. Para nós percebermos, quando eu incorro num crime de desobediência, qual é a moldura penal? É até 1 ano. E, portanto, nesse caso, a pessoa é constituída arguida. Em princípio, não haverá medidas de coação, porque é um crime de escassa gravidade. Embora exista a possibilidade de repetição. Pode haver até uma tal repetição que a pessoa pode não ser possível sofrer 1 ano, mas 10 ou 15 anos se for uma multidão de crimes sucessivos de desobediência em relação às autoridades. Reiterada neste caso, não é? Sim, nesse caso julgo, mas pode ser também crime continuado. Mas neste caso penso que há uma hipótese que se falou da questão das Forças Armadas, penso que ainda é prematuro de chamar as Forças Armadas para uma intervenção. Penso que são importantes no sentido de auxiliar, do ponto de vista logístico, toda a atividade de emergência, e têm feito bem, através dos hospitais, através do apoio de transportes, etc., só se as coisas se agravarem, mas penso que a própria natureza deste estado de emergência será sempre incompatível com um reforço das autoridades militares, porque não é um estado de sítio e não está em cima da mesa transmutar de estado de emergência para estado de sítio. Depois, em relação à questão questão económica, é uma questão complexa. Aqui, de facto, há dois tipos de problemas. É que o estado de emergência é uma coisa por definição temporária. As nacionalizações não são temporárias, são definitivas. E, portanto, aqui o que há é a possibilidade de o Estado poder interferir na atividade económica, como também na administração pública, poder, por exemplo, reafetar trabalhadores da atividade privada para serviços essenciais para combater esta pandemia, por exemplo, requisitar serviços de transporte. Em qualquer empresa, o governo pode requisitar bens e serviços, seja empresa pública ou privada. Faz, em todos os lugares. E pode até obrigar essa empresa a reafetar a sua produção a produtos que sejam considerados mais fundamentais. Esse é um dos aspectos essenciais, está na declaração de estado de emergência, digamos, uma limitação drástica, ampla, ao direito de propriedade privada e ao direito de iniciativa económica. E, portanto, o Governo julga que não tem feito ainda muito isso, digamos, é uma matéria um pouco mais delicada, porque só o fará quando o sistema público começar a arrebentar pelas costuras, também é capaz de faltar pouco, mas realmente vai ter que o fazer e como imagina, como é uma medida que depois vai implicar compensações e indemnizações, porque os privados vão ficar, digamos, privados dos seus bens económicos e vão ter que produzir da perspectiva do interesse público e não para os seus interesses lucrativos, isto vai levantar aqui uma complicação muito grande. Até questões de indemnizações no futuro. Sim, sem dúvida que vai mas no limite, nós temos aqui duas questões. Mas eu acho que esta questão já não é uma questão do estado de exceção, do estado de emergência. Será uma questão para o futuro. Claro que isto vai provocar um grande abalo na economia, enfim, uma recessão, com certeza, e até um novo modo de nós vermos o nosso próprio trabalho, até a valorizarmos o teletrabalho, por exemplo. Mas eu penso que isso já estará sempre fora das medidas de exceção. Portanto, eu diria que o estado de exceção, o estado de emergência, é um estado transitório, sim, mas vai ter consequências definitivas. Soutor, mas para além de requisitar bens e serviços, seja empresas públicas ou privadas, o que é desde logo uma interferência clara do Estado na iniciativa privada e no direito à propriedade. Também pode encerrar empresas e, no limite, como se falou no caso da TAP e se admitiu pelo próprio Governo, haver uma nacionalização. Isto é possível? Acho pouco provável, porque a nacionalização é um ato definitivo. Podia haver uma requisição geral da TAP para, agora a TAP, por exemplo, só fazer transportes que fossem de emergência ou necessários para combater o Covid, transportar pessoas e buscar... Mas aí estamos na requisição dos serviços, não é? Mas eu acho que a nacionalização em termos definitivos... ao abrigo do estado de emergência, isso não está previsto. Com estes contornos, porque é uma medida definitiva, não é uma medida temporária. Porque o problema é que, se se toma essa medida, fim do estado de emergência, o que é que fica? A medida tem que ser revertida. Se é uma nacionalização, a nacionalização, por definição, é definitiva, não é temporária. Não é, então, como é que se vai reverter uma nacionalização? Agora, o que pode acontecer, outra coisa é, perante a crise que está instalada, e de facto isto vai levar à falência de muitas empresas, como é evidente, é o Estado assumir para si de novo a propriedade de um conjunto de empresas que já foram nacionalizadas, que depois foram reprivatizadas e que provavelmente agora vão ter que ser de novo nacionalizadas, mas pagando evidentemente as compensações devidas para manter na posse do Estado, para manter centros vitais de produção
industrial e de produção comercial. Estamos a falar de que tipo de empresas, doutor? Empresas estratégicas, do ponto de vista cimenteiras, transportadoras, por exemplo, as empresas elétricas, CDT, tudo isso, todos esses serviços, são serviços essenciais para manter a nossa vida coletiva. Vamos a mais um contacto. Susana Andrade é empregada do Balcão, tem 40 anos, fala a partir de Lisboa. Muito boa tarde. Susana Andrade. Creio que nesta altura a Susana Andrade não conseguiu ouvir a pergunta, ou pelo menos não consegue responder. Eu creio que temos condições para seguir para o telefonema seguinte. José Aguiar, reformado, 79 anos, fala-nos a partir de Valongo, no norte do país, a região mais afetada pelo número de casos de infectados pelo coronavírus. Muito boa tarde, José Aguiar. Boa tarde. Sim. Diga a sua opinião, as suas dúvidas. Sim, avance com a sua participação. A minha dúvida é o seguinte: eu sou reformado e tenho um pagamento de casa-habitação. E esse dinheiro vai para esse pagamento, o dinheiro da minha reforma. E eu vivo com os rendimentos de 2 ou 3 pequenos armazéns que estão alugados. E neste momento estão fechados, não trabalham. Se eles não me pagarem, o que é que eu tenho que fazer? Muito bem, fica esta questão muito concreta. Eu creio que podemos voltar a tentar o telefonema com a Susana Andrade, empregada de Balcão, 40 anos. Fala-nos a partir de Lisboa. Não temos a possibilidade de falar com a Susana, daqui a pouco já iremos ouvir a resposta a esta questão concreta, que é uma questão, enfim, comercial, não é? Sim, é evidente que aqui neste caso, se a empresa não tem realmente produção, porque não tem clientes que lhe comprem os bens, é evidente que a empresa não pode pagar. Portanto, há aqui uma impossibilidade, do ponto de vista contratual, uma impossibilidade objetiva, mas temporária, de cumprir a prestação do pagamento de renda porque não tem condições económicas para o fazer. Portanto, isto levará certamente à suspensão do contrato durante este período, mas não vejo outra alternativa. Embora sobre isso há uma legislação especial em relação à questão, por exemplo, dos arrendamentos e por exemplo, nos despejos, de protelar o efeito das ações de despejo para que as pessoas, sobretudo as ações de despejo, sobretudo das habitações, acima de tudo, para proteger a situação das pessoas. Subentende-se também nas questões comerciais. Parece-me que é uma questão sensata, mas, portanto, repara aqui também a dificuldade do próprio Governo e, portanto, isto leva-me a elogiar o Governo, porque realmente não é fácil, digamos, neste universo de tantos casos tão diferentes, fazer normas que possam abranger todas as pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. E, portanto, um fala do arrendamento, outro fala da empresa, outro fala do transporte, outro fala dos telefones, outro fala de outra coisa qualquer. Portanto, é difícil muitas vezes ter uma legislação e ter um conjunto de normas que sejam iguais para todos, portanto, que implique uma repartição justa dos sacrifícios por todos os cidadãos, mas que ao mesmo tempo possam resolver o problema. Agora, é evidente que há aqui depois uma segunda linha que está a ser feita neste momento, embora haja uma certa confusão entre aquilo que é permanente e aquilo que é temporário a médio prazo e aquilo que é imediato. Portanto, o Governo tem feito um conjunto de diplomas que não executam propriamente o estado de emergência, mas pretendem apoiar a própria economia. Isso, a meu ver, parece-me bem. Mas depois há situações um pouco dúbias. Por exemplo, o caso da Justiça, que é um assunto que eu conheço melhor, porque eu sou advogado. Chegou a ponderar-se a hipótese de fecharem os escritórios de advogados? Sim, por exemplo, eu acho isso uma coisa inadmissível, porque um escritório de advogado não é um estabelecimento aberto ao público, mas depois há um problema, porque se alguém tem uma dúvida jurídica, ou se quer divorciar, ou quer fazer uma compra, ou quer ter uma informação jurídica sobre um assunto, como é que a pessoa vai ao escritório se não pode sair de casa ao abrigo do artigo 5º? Porque o artigo 5º não diz que a pessoa não pode sair de casa só se for para trabalhar. Aliás, eu acredito que eu antes de vir aqui fui ler o artigo 5º para saber se eu podia vir aqui. Porque eu não venho aqui trabalhar, no seu caso você pode ir porque vem trabalhar. Agora, eu vim aqui, apesar de tudo, acho que posso vir ao abrigo da chamada liberdade de imprensa, ou neste caso a liberdade de opinião. Mas nos outros casos... Ou pelo menos auxílio ao nosso trabalho. Portanto, nos outros casos não está prevista essa possibilidade. Portanto, os advogados mesmo que tenham os escritórios abertos, quem é que vai lá se a pessoa não pode sair de casa ao abrigo do artigo 5º? Portanto, isso é um pouco estranho. É tal dificuldade em encontrar normas gerais. Por outro lado, a questão que se estabeleceu foi a seguinte, a ideia de que há férias judiciais. Agora entramos em férias judiciais. Isso, a meu ver, é uma medida exagerada, porque há muitas coisas que podem ser feitas agora por teletrabalho. Todos os processos judiciais estão informatizados e, portanto, uma peça judicial pode entrar no tribunal, entra pelo correio eletrónico, pode haver videoconferências, até pode haver julgamentos e testemunhas que são ouvidas por videoconferência. Portanto, não percebo esta norma, que é uma norma, a meu ver, exagerada, de repente transformar a atividade da Justiça, transformá-la numa atividade que está em férias e só os atos urgentes é que são praticados. Portanto, penso que aí também é preciso
revisitar esse assunto. Isso não está no quadro da E o professor emergência. acredita que Isso tem que ser mudado. o próximo passo pode ser encontrar medidas mais restritivas, por exemplo, para a circulação, mas abrindo as portas a setores que podem continuar a funcionar? Ou seja, a minha questão é, há operações stop. Sim. Nada impede que eu seja identificado numa operação stop e que o polícia me mande Sim. voltar para trás, eu dou a volta por outro caminho e vou para o meu destino mesmo. Portanto, é uma ação dissuasora. Sim. Nós podemos chegar ao ponto em que o Governo determina que nós, para sairmos de casa, temos mesmo de ter uma declaração a justificar que temos mesmo de sair... Pode, no limite pode. No limite pode haver até um recolhimento chamado recolher obrigatório. Ou então um confinamento domiciliário, digamos, sem qualquer exceção. No limite isso pode acontecer. Aliás, isso é típico dos chamados estados de sítio. Não é o caso, que está um estado de emergência. Agora, mas eu penso que o que é preciso é o Governo, e penso que é isso que hoje vai acontecer, embora não esteja aqui a falar no Governo, nem sei o que é que o Governo vai decidir, mas é preciso agora afinar as tais exceções que permitem às pessoas sair de casa. Por exemplo, outro caso também que se deve falar, por exemplo, a questão dos cabeleireiros. As pessoas cortam o cabelo. Não podem cortar, mas porquê? Porque é que não pode entrar uma pessoa, uma a uma, num estabelecimento sem haver contacto físico com outra pessoa? Se as pessoas podem estar 15 ou 20 no supermercado, porque é que não há de estar uma pessoa de cada vez num espaço de cabeleireiro que, em princípio, é um espaço mais reservado? Há pouco falavam-me de um caso que foi as escolas de condução fecharam e faz sentido que fechem, embora pudessem abrir com medidas muito restritivas. Mas, por exemplo, as aulas de condução de moto e as próprias aulas de código podiam estar a ser dadas em condições de segurança. As aulas na rua são feitas só com o instrutor, por exemplo. Pode haver, claro que as aulas que implicam um auditório, sou professor também, que implicam um auditório. Mas se a viatura for desinfetada e as pessoas forem de luvas e máscara, poderão conviver dentro da mesma viatura. É a questão da distância social. Aí, nesse aspecto, o Governo foi perspicaz, porque realmente a lógica está na distância social, mas o problema é que não aplicou o critério da distância social em todas as situações e prejudicou certas atividades e beneficiou outras atividades. Isso é preciso corrigir. Voltamos aos telespectadores e voltamos também a tentar o contacto com Susana Andrade, empregada de balcão, 40 anos, de Lisboa. Muito boa tarde. Boa tarde. Agora sim, a sua participação, por favor. O que é que pretende dizer? Tem uma opinião? Tem alguma dúvida? É assim, eu tenho uma dúvida acerca da lei do trabalho. Sim, sim. Que é o seguinte, eu trabalho numa cafetaria, no qual o meu ordenado é o ordenado mínimo nacional, e trabalhei até o dia 18 de março. No dia 18 de março a cafetaria fechou, qual não é o meu espanto que antes de ontem recebi uma mensagem da entidade patronal que a partir do dia 18 de março o meu ordenado iria ser pago a 75% e que em abril seria pago a 66%. Sendo isto ordenado mínimo nacional, eles estão dentro da lei? Nós ontem tratámos aqui dessas questões, mas daqui a pouco já vamos responder. Eu creio que há um limite mínimo que tem precisamente a ver com o valor do salário mínimo nacional. Francisco Vieira, aposentado de 80 anos, fala-nos da Golgã. Muito boa tarde. Boa tarde. A sua participação, por favor. Olha, é assim, eu sou cuidador informático, a minha esposa, que está 24 horas a ser cuidada. É uma doença oncológica, doença frontal, tem muitas coisas. Ora, é assim, não podendo deslocar ao centro de saúde da Golgã para adquirir em casa, para adquirir receituário, medicamentos, o que eu pergunto é, não poderia ter dado ordem, ou uma ordem, ou qualquer coisa no género, às farmácias, para que se pudessem adquirir os medicamentos normais, porque as farmácias têm lá registados os medicamentos que cada doente consome, de modo a que se evitasse estar constantemente e permanentemente a pagar os medicamentos a 100%. É porque não há forma nenhuma de fazer outra coisa, não é? Ainda assim, as farmácias conseguem-nos fornecer os medicamentos, mas também nos podem amanhã dizer que não, sem o receituário, não. Não seria possível esse receituário ser enviado através de correio eletrónico, qualquer coisa para casa, para que nós pudéssemos... Francisco Vieira, eu digo-lhe pela minha experiência própria, é possível e os médicos estão precisamente a fazer isso. Estão a enviar as receitas por via eletrónica para que possam ser depois enviadas na farmácia. Eu já pedi para o centro de saúde e o receituário não aparece de maneira nenhuma. E eu quase todos os dias tenho que adquirir medicamentos. Muito bem, vamos ouvir as explicações do Jorge Bacelar Gouveia.
mas fica desde já avisado que tem esse direito e está neste momento em curso essa possibilidade, até com uma prática bastante exaustiva por parte dos médicos. Doutor? Isto é o caso também às telerreceitas e, portanto, isso até é facilidade, porque, por um lado, as receitas são enviadas por via eletrónica, mas, por outro lado, também as próprias farmácias podem fazer a distribuição ao domicílio através dos correios dos medicamentos que sejam... O CTT tem essa possibilidade, portanto, a pessoa paga por multibanco e penso que isso é uma matéria até que tem corrido bastante bem. Já em relação à questão do layoff, enfim, que falou a telespectadora Susana Andrade, sim, realmente o salário mínimo é uma coisa que, como o próprio nome indica, é mesmo mínimo, e o Estado tem que ter a dignidade de não permitir que os trabalhadores, de facto, mesmo em circunstâncias de crise, como agora nós estamos a viver, possam ganhar menos. Está lei, ninguém pode ganhar menos. Há uma legislação sobre isso. O que é o layoff? É a possibilidade de, durante um certo período em que a empresa tem uma quebra na procura e, portanto, tem uma quebra na produção, que é determinada por fatores... E na faturação? Na faturação, portanto, a empresa também não pode manter os mesmos meios porque não tem condições de pagar os custos da produção, porque não tem, digamos, receita ou não tem procura que justifique aquela produção. Neste caso é uma cafetaria, teve mesmo de encerrar, portanto não tinha a possibilidade de fazer um horário reduzido. Se fosse um restaurante podia fazer um take-away, que é o que muitos restaurantes estão a fazer. São situações realmente lamentáveis. Isto também faz-me pensar o seguinte, no fundo também, repare, quem é que, apesar de tudo, nos trabalhadores, somos todos nós, quem é que, apesar de tudo, tem uma posição protegida? São os funcionários públicos. Porque esses, na verdade... Vamos ver, ainda não apareceram os cortes, não é? A fatura vai aparecer por outra via chamada impostos, mas, por enquanto, essa fatura ainda não chegou. Mas, na verdade, isto mostra bem também que esta crise tem este lado injusto. Protege muitas pessoas e vai haver muitos processos de direito do trabalho futuramente. Isso vai haver conflitos. Agora, a boa vontade vai acabar e os conflitos vão começar em força, em todas as áreas da atividade. Mas isso também mostra realmente, num certo sentido, a função pública mantém-se protegida, embora haja a possibilidade de requisição de trabalhadores e de mudança de trabalhadores de uns setores para outros setores, mas de facto isto mostra que a crise também atinge com particular dureza o setor privado e, portanto, também por isso é necessário, penso que isso tem sido feito, mas talvez deva ser aprofundado, de apoiar a atividade económica e, sobretudo, apoiar o lado humano dos trabalhadores, muitos que já foram despedidos porque tinham contratos precários, mas os outros também para realmente não serem especialmente vítimas de uma injustiça e, digamos, de uns danos que todos nós devemos suportar e não apenas uma parte da população. Voltamos aos telespectadores. Eu recordo que podem acompanhar esta emissão através da página da RTP na internet. Há uma emissão que está também a decorrer em direto e que pode ser acompanhada e pode colocar também as suas questões. Obviamente que não vamos responder a todas, mas vamos também espreitando o Facebook e colocando algumas dessas questões ao professor Jorge Bacelar Gouveia. Seguimos para o contacto com Maria Alves, escriturária, 56 anos, fala de Vila Nova de Famalicão, mais uma vez uma pessoa do norte de Portugal, uma das zonas mais afetadas, ou a mais afetada neste caso, pelos casos positivos de Covid-19. Boa tarde. Boa tarde. Eu peço à Maria Alves que baixe o som da sua televisão, porque está a ouvir-nos com atraso e, portanto, vai ficar baralhada e, portanto, terá de ser o seu contacto connosco terá de ser por telefone. Maria Alves, a sua opinião, a sua participação nesta linha direta. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber, no caso de haver suspeita de um funcionário poder ter o Covid-19, queria saber, caso esse funcionário vá para casa para fazer os testes e o patrão envie os restantes funcionários para casa, por terem ter contacto com essa pessoa, que por acaso deu negativo, não é? Neste caso infectado com o coronavírus, que pode dar origem à Covid-19. Exato. E, portanto, foi-nos dito para irmos para casa até vir o resultado da pessoa em causa, não é? Entretanto, o caso deu negativo e disseram-nos imediatamente para vir trabalhar. Entretanto, disseram-nos que esses dias que estivemos em casa que nos iam descontar. Eu queria saber se isso é legal, se podem fazer isso ou não. Muito bem, doutor. É uma questão muito concreta. Acho que não, porque é um caso de curta duração e repara, e nesse caso... que a pessoa foi mesmo obrigada a ir para casa por uma questão de quarentena, não é? Neste caso preventivo. Neste caso o artigo 3º, que prevê duas situações. Até quase saiu de decreto, claro. Mas, de facto, o artigo 3º é o tal primeiro grupo em que há, de facto, o crime de desobediência, são as pessoas infectadas ou as pessoas em relação às quais há uma suspeita, portanto, suspeita anterior e ex post facto, e, portanto, há uma vigilância chamada ativa.
e, portanto, essas pessoas podem ficar confinadas ao seu domicílio. E, portanto, penso que esse caso, sendo, como é óbvio, de curta duração, e neste caso tendo acabado, penso que não há nenhuma razão para haver esse tipo de atitude por parte da entidade patronal. Muito bem. Pedro Coelho, empresário, 43 anos, fala-nos do Algarve, cidade de Portimão. Boa tarde. Estou, muito boa tarde. A sua participação. Aqui no Algarve, como toda a gente sabe, vivemos maioritariamente de turismo e a minha empresa trabalha em prestação de serviços para a hotelaria. Até agora temos visto bastantes apoios para a hotelaria, no qual nós, como não somos uma empresa da indústria hoteleira, mas sim prestamos serviços, estamos excluídos. O que já temos uma quebra de 80% da nossa faturação, devido às suspensões de todos os serviços que foram pedidos pelos nossos clientes e mesmo com contratos não podemos fazer nada porque também não iríamos causar problemas. Não vemos assim grande solução. Também tenho ouvido muitas pessoas a falar só dos empresários, esquecendo-se que maioritariamente 85% se calhar dos empresários em Portugal vivemos do dia a dia e somos às vezes uns loucos em termos de uma empresa com a carga fiscal que já sofremos normalmente e que vai se agravar de certeza absoluta. Muito bem, fica o seu desabafo e também a sua questão. Marcos Rodrigues, pedreiro de 48 anos, fala-nos a partir de Viseu. Muito boa tarde. Eu peço ao Marcos Rodrigues, aquilo que pedi há pouco à Maria, vai ter de baixar o som da sua televisão e ouvir-nos através do telefone para não provocar este atraso que estamos a ouvir na emissão em termos de escuta daquilo que eu estou a dizer. Marcos Rodrigues, muito boa tarde a sua questão. Boa tarde. Já posso falar? Pode. Qual a questão? Sim. A minha questão é que, como todos estão passando também essa grande dúvida, é que minha esposa estava também trabalhando numa empresa e sobre esse assunto do que veio da Covid, e a empresa mandou aguardar em casa, como fez com todos os outros funcionários, para poder falar sobre o assunto mais tarde. Só que há cerca de alguns dias chegou a carta, a empresa dispensando os funcionários, não só ela, mas muitos dos outros funcionários também. E como a gente tentou entrar com essa carta na inscrição na Segurança Social, eles não atendem ela e diz que não tem direito porque ela só tem 3 meses e ela não poderia ter sido dispensada. Mas não só ela, os outros. E agora a gente está nesse impasse, com essa dúvida. Sem recursos, sem nada, e também não tem por onde ir para tirar essa informação. Mais um que a gente deve fazer? Muito bem. Doutor. Estes casos também, claro que aqui há casos e casos. Estamos a falar aqui de casos económicos e laborais, não é? Casos difíceis, casos humanamente difíceis. Bastante difíceis. Qual é aqui o primeiro caso colocado pelo Pedro Coelho de Portimão? O problema realmente da indústria turística que vai sofrer realmente provavelmente o setor mais afetado ao lado da restauração, não é? E o problema é que o Estado, agora vamos estar já, digamos, numa fase posterior ao estado de emergência, que terminará, se Deus quiser, e portanto, aqui a questão é saber, o Estado tem que ter muito cuidado em ter apoios que sejam justos e não apoiar aqueles que não precisam e deixar de apoiar aqueles que precisam. E, portanto, este aqui é o grande problema, mas na verdade é muito difícil estar a separar as várias águas porque as águas estão todas misturadas e, portanto, a única solução que aqui há 2 tipos de soluções, que é isso que tem sido feito. Uma solução é uma solução de financiamento, embora possa ser uma subsidiação sem retorno, portanto, não emprestar, mas dar. Neste caso, não é? Dar, não emprestar, mas dar. Portanto, o Governo ainda não entrou na fase do dar, apenas está na fase do emprestar, em geral, com algumas exceções. Mas eu penso que depois há outra questão que se vai colocar é através dos impostos, ou seja, um abaixamento dos impostos generalizado e em função de cada atividade económica verificar, dar uma bonificação fiscal nas atividades económicas que sejam previsivelmente mais atingidas ou tenham sido mais atingidas por esta crise. E é aqui que vão entrar os cortes nos salários da função pública, porque o Governo, ao ter menos receita, vai ter que cortar também nas despesas. Isso é outro problema também, mas a verdade é que muitas vezes... Mas isso está-se lado injusto, porque o funcionário público também come nos restaurantes privados e também compra carros privados e também adquire bens e serviços da economia privada, porque o funcionário público é pago pelo dinheiro público, mas pratica atos de economia privada. Portanto, é muito difícil fazer essa... E boa parte deles continuam a laborar de forma normal e até a resolver boa parte dos problemas do país. Em relação à questão que colocou o Marco Rodrigues, é uma questão de Viseu. É uma questão...
Aqui a questão é a seguinte, é preciso também saber no caso que ele É uma questão de vínculo laboral. Sim, e depois também o caso é porque aí a orientação é de que as fábricas ou as empresas devem continuar a funcionar se não forem estabelecimentos abertos ao público e com as tais regras de higiene especial ou da tal distância social. É preciso saber, é que também muitas empresas podem às vezes aproveitar-se da situação e achar que não há condições para impor uma distância social e muitas vezes abusarem e quererem despachar, entre aspas, com o devido respeito, os trabalhadores porque estão a aproveitar-se perversamente da situação. Também isso vai acontecer muito e portanto é preciso ver também quais são os casos. É por isso que eu acho que as medidas que forem agora, digamos, reajustadas ou recalibradas, como disse o Primeiro-Ministro, têm precisamente a ver com isto, porque nestes últimos 15 dias o Governo recebeu muita informação, muitos relatórios de coisas que estavam a correr bem e de coisas que estavam a correr mal. E, portanto, agora haverá um aperto na malha fina, não é? Que é uma pequena afinação na máquina, que não deve ser fácil, mas eu estou-me a lembrar, no famoso Decreto 2A, toda aquela lista de estabelecimentos que têm que ser encerrados, ou outra lista, no outro anexo, dos estabelecimentos que podem funcionar. Tudo isso tem que ser reacertado em função também das experiências. É isso que, obviamente, o Governo estará a definir nesta altura, ou já estará definido e está a ser aprovado. Sr. Doutor, vamos à questão, muito rapidamente, antes do contacto com o José Silva, que é um reformado que nos fala de Cascais. O papel das Forças Armadas, considera, eu sei que tem um papel crítico relativamente a esta questão, no sentido... Não crítica, não são as Forças Armadas. Exatamente, crítico relativamente ao papel que podem ter neste estado de emergência e não no estado de sítio. Ou seja, estamos aqui no estado de emergência. Nós sabemos que os militares estão a ter um papel fundamental, acima de tudo, no apoio logístico, de transporte, de apoio até na construção de hospitais de campanha militar, de campanha militares que estão em funcionamento e vão ser vitais e fundamentais nesta questão. Mas acredita que os militares podiam ter sido chamados a outro tipo de funções mais diretas junto às pessoas? Eu só admitiria essa possibilidade. A lei tem um conceito muito abstrato que é a coadjuvação. No estado de emergência, as autoridades militares não substituem as autoridades civis, mas coadjuvam as autoridades civis. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que há uma coadjuvação, digamos assim, logística, isso já tem acontecido. O único caso em que eu admitiria uma intervenção mais ativa das Forças Armadas seria na situação, que eu acho que é muito pouco provável, das forças policiais, que são 50 mil, as Forças Armadas são muito menos do que 50 mil, mas a GNR e a PSP juntas são 50 mil, agora são números redondos. Acho muito pouco provável que as forças de segurança, a GNR e a PSP, não tomem conta do recado e seja necessário pedir às Forças Armadas para ajudar no cumprimento da lei de emergência, da lei de exceção. Acho isso pouco provável. Esse é o único Haveria caso... aqui até um problema de coabitação e de lideranças, porque assim, as forças militares são militares, têm hierarquia militar. As forças de segurança são civis, embora a GNR tenha um estatuto militar, mas são de gestão civil. Como é que se juntava estas forças? Mais do que isso, é que as forças, os militares, as Forças Armadas, não têm papel de polícia criminal. Não podem deter pessoas pela prática papel de crimes. Defesa Nacional do tem outras características. Não podem, portanto, fazer investigação criminal, não podem fazer prevenção criminal, não podem deter pessoas por elas terem cometido um crime que foi o crime de desobediência. Portanto, desde logo os militares estão impedidos no seu estatuto de exercer uma competência que está reservada pela lei às autoridades de natureza policial. Teria de se criar uma entidade única de supervisão deste processo no caso das Forças Armadas serem chamadas? Ou isto só vai acontecer se tivermos de passar para o estado de sítio? Quer dizer, não está excluída a necessidade, em teoria, mas eu espero que não passe da teoria, de nós passarmos do estado de emergência para o estado de sítio, se tudo isto se complicar e se houver uma desobediência generalizada da população que não aguenta mais, que vai perder a paciência, o que também às vezes acontece. É um cenário que provavelmente estará a ser pensado e já estará planeado no caso necessário. Eu acho que isso pode acontecer. Portanto, mas isso é uma coisa curiosa, porque aí a causa já não é uma causa militar, já não é, digamos, um golpe de Estado, mas é uma causa social que se transforma numa perturbação política. E, portanto, é necessário reforçar os meios. Já põe em causa a estabilidade do país e a segurança e a soberania. Exatamente. Não é? Portanto, é uma causa social que, sendo tão grave e tão prolongada, vai transmutar a natureza do estado de exceção, vai transformá-lo num estado militarizado de sítio, porque só as Forças Armadas é que podem tomar conta do recado. Ao acontecer isso, a liderança deste processo passaria para as Forças Armadas de forma direta, com um papel importante do Presidente da República sendo o Comandante Supremo destas forças. Sim, ele terá sempre esse papel, porque além do mais, mesmo no estado de emergência, o Conselho Superior de Defesa Nacional deve estar reunido em permanência. Não sei se está, deve estar, mas está sempre reunido em permanência. Mas, no estado de emergência, as Forças Armadas não têm uma intervenção substitutiva das autoridades civis. Muito bem, vamos novamente ao contacto com os telespectadores que estão a participar de forma muito ativa nesta edição. José Silva, reformado, 72 anos, de Cascais. Muito boa tarde. Boa tarde, eu cumprimento o Sr. Professor Jorge Bassago Gouveia e sou jornalista também. Muito obrigado.
era precisamente sobre este problema sobre as forças militares. Parece que houve um problema ontem em Lisboa e que a PSP exigiu ao comandante da força que se identificasse e não sei o que mais. Ora bem, isto é um facto que isto foi declarado um estado de guerra. Um estado de guerra é isso mesmo, um estado de guerra. E, portanto, eu recordo aqui que no ultramar... Quer dizer, José Silva, desculpe, não foi declarado um estado de guerra, foi equiparado a um estado de guerra, é um bocadinho diferente. Pois foi não há um decreto. Não há uma declaração, há uma equiparação. Exatamente. Falou em guerra, mas em guerra, sentido figurado. Não houve uma declaração do Estado de guerra. Muito bem. Era isso precisamente que eu estava a dizer. Eu recordo... Posso continuar? Sim. Eu recordo aqui, no ultramar, numa zona 100%, que é esse mesmo estado de guerra, recebo uma informação, e reuni rapidamente alguns homens e efetuei 2 detenções. Passado algum tempo, recebo a visita da polícia. O subchefe com 2 guardas e 5 ou 6 cipais. Enfim, exigia que eu devolvesse as pessoas que eu tinha tido. Bom, aquilo acabou com o subchefe, com os 2 guardas e com os cipais, todos presos no quartel. E devo dizer que a coisa não lhes correu muito bem. E era aqui que eu me dou. Isto parece um filme português dos antigos, peço desculpa, José. E o estado de sítio. Isto no estado de sítio, pressupõe que é a força militar que eu tuve. E ela disse, os militares, quando saem com a missão, seja ela qual for, têm todo o direito de ir armados. Ela disse, o oficial que comanda a força, a sua arma pessoal, nunca deve entregar a ninguém. Deve estar sempre com ele, se bem que seja numa ação humanitária. A segunda questão, já agora para terminar, era perguntar se eu me dirigir a uma emergência do hospital, uma vez que não consta, portanto, nas alíneas que o seu professor disse, se eu posso ser impedido de efetuar. Uma vez que os hospitais não estão a trabalhar, é só esta, é da Covid e está tudo parado. José Silva, os hospitais estão a trabalhar, atenção, há áreas dedicadas à Covid, mas os hospitais continuam a laborar na sua forma normal e a atender os outros. O que há é um apelo aos doentes para que não se dirijam aos hospitais de centro de saúde, a não ser que seja estritamente necessário. Meu caro senhor, permita que lhe diga que não estão a ser efetuados exames. Não estão a ser efetuados. Sim, não estão a funcionar na sua plenitude. Isso é verdade. Mas as urgências estão a funcionar. Isso é verdade. As urgências, aqui um ponto, as urgências dos hospitais e, enfim, todas as situações que nós temos de fazer, nomeadamente consultas para doentes que são, de facto, precisam de acompanhamento, exatamente, e meios complementares de diagnóstico que são fundamentais no caso das grávidas, está tudo a funcionar. Obviamente que a atividade normal dos hospitais neste momento está altamente condicionada. Mário Tocha, reformado, 69 anos, fala-nos de Lisboa. Boa tarde. Muito boa tarde. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Dr. Jorge Gouveia. Espanha. Gouveia, não é, creio. Jorge Bacelar Gouveia, sim. Se eu souber. Sim, e por sua vez, aplauso o vosso programa de informação. É o seguinte, eu tinha morado em Lisboa, mas atualmente estou, portanto, em Peniche. Eu tenho um quintal em Lisboa e tenho aves tropicais. Terei problema em deslocar-me a Lisboa para tratar dos animais. É que eu já estou há 15 dias, portanto, aqui em Peniche. A sua questão concreta, se eu percebi, é se pode deslocar-se de um lado para o outro para tratar do... São aves, são animais que precisam de tratamento, porque senão, o que eu presumo é que são animais que precisam de alguém que cuide deles, porque senão, obviamente, que não têm alimentação nem água. Já agora posso responder. Sim. Muito bem. Bem, isto não está no célebre artigo 5º nas exceções. Presume-se pelo bom senso. Porque se nós podemos ir passear o cão à rua para fazer xixi, também podemos tratar destes animais. Penso que, enfim, caricaturando, penso que a solução deve ser essa. Em relação à primeira questão que foi colocada neste último lote pelo José Silva, que coloca aqui uma questão que eu gostava também de referir, que é importante, porque às vezes as pessoas também fazem confusão sobre isso. As autoridades policiais na rua podem pedir a identificação a qualquer pessoa, não é só, em qualquer instante, não é só no estado de emergência, porque isso é uma medida comum de polícia e qualquer autoridade policial tem o direito de interpelar um cidadão pedindo-lhe a sua identificação. Aqui é um comandante de uma força militar que foi identificado. Isto é legal, é possível? Bem, teoricamente ele é um cidadão como outro qualquer. Mesmo quando está fardado em serviço. E, portanto, qualquer autoridade policial pode pedir a identificação de uma Não pode detê-lo, teria de chamar uma força policial do ramo, não é? E tem de haver razões para o fazer e há imunidades especiais em relação a certas categorias. Portanto, eu acho que esta aqui é a questão. Agora, aquela questão que também se colocou,
pode sempre pedir a identificação, sim senhor. Até depois a justificação para aquilo que está a fazer. Aí já é um problema mais complicado, porque a pessoa pode ter uma justificação formal, pode mentir à autoridade policial, a outra pessoa pode não acreditar, a autoridade policial pode ser acompanhada a casa, para ver se lá há mesmo animais tropicais, pode ser não é? complacente. Animais tropicais nós presumimos que são papagaios, não é? Papagaios ou araras. Araras, também gosto mais de araras do que até dos papagaios. Mas, de facto, isto, quer dizer, mostra também às vezes o lado difícil de tudo isto para um profissional da segurança e policial, que é de facto ter bom senso, mas também não deixar que isto caia na bandalheira de ninguém cumprir a legislação, que é o que tem acontecido, como sabe, a Itália tem havido situações muito complicadas de incumprimento generalizado das ordens de exceção. Muito bem, vamos a mais 2 telefonemas. Mónica Gonçalves, desempregada, tem 47 anos, fala-nos de Castanheira do Ribatejo. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu gostava de colocar 3 questões. Muito rapidamente. Sim, senhora. Então é o seguinte. A primeira é, eu tenho meu marido detido e, portanto, estou a aguardar a decisão que toda a gente sabe que está a ser discutida. Que é a eventual libertação de alguns presos. Detido ou preso? Preso. Não, ele não está detido, ele está mesmo preso. Condenado a cumprir pena, certo? Está condenado a cumprir pena, certo. Agora a questão é, eu tenho que me deslocar todas as semanas para lhe levar roupa e comida, apesar de não o visitar. Portanto, como é que eu, perante as autoridades, se for abordada na rua, não é? Porque faço 6 horas e meia de transportes para ir e vir, como é que eu posso provar isso perante as autoridades? Se o cartão que eu tenho de acesso ao estabelecimento prisional serve. A outra questão que eu gostava de saber é, caso ele não seja libertado, a nível psicológico, quem é que nos vai depois psicologicamente tratar de mim e dele, que estamos sem nos ver já há 3 semanas e não sabemos... Eu posso só perguntar-lhe, eu não lhe vou perguntar obviamente o crime, mas vou-lhe perguntar a quantos anos é que foi condenado este senhor, só para nós termos aqui uma precisão. Foi condenado a 4 anos e meio e está detido desde setembro. Muito bem. Há casos identificados de Covid-19? Já agora deixe-me dizer, é diabético e também teve um acidente em que fez, portanto, um pneumotórax e, portanto, também tem os pulmões debilitados, digamos assim. E há infectados com o coronavírus no estabelecimento prisional onde ele está? Que saibamos, não. Muito mas bem. pelo que eu já ouvi dizer... Temos de ser rápidos porque há mais uma pessoa e temos só 4 minutos. Claro, doutor, peço-lhe que seja rápido na resposta a esta senhora. Isto é um assunto complicado. Realmente não há ainda nenhuma medida tomada nestes casos. Ficou havido respeito pelas pessoas que estão reclusas, mas eu acho que a reclusão significa a aplicação de um justo puniente do Estado, portanto praticaram crimes. Os crimes graves e de sangue vão estar excluídos, obviamente. Devem manter-se a situação em questão, portanto cumprindo a lei. Agora, aqui a questão não é perdoar os crimes, não é um problema, não se coloca em termos não há aqui uma clemência. Exatamente. Para a sua área domiciliária. Ou uma medida extraordinária para que, digamos, ao cumprir a pena também morram porque estão a cumprir a pena por causa de uma doença que infestou o estabelecimento. E este é um doente de risco. E o Estado aqui, é que o Estado tem o direito e o dever de manter a pessoa presa, mas tem o dever de a proteger na sua vida e na sua saúde. Que é o bem mais precioso que todos está a ver aqui o equilíbrio que é preciso ter, por um lado, em que o Estado deve manter a pessoa reclusa porque ela merece, está a expiar uma pena que foi aplicada de acordo com os tribunais, mas por outro lado o Estado não a pode deixar morrer. Neste caso esta pessoa devia ser deslocada para um talvez hospital de prisão, não é? Agora, a outra dimensão que também a Sra. coloca, que é a questão do apoio psicológico, isso é uma questão mais complicada. Muito bem. Vamos à última participação, peço que seja de facto muito rápido na sua apreciação. João Macedo, empregado de mesa, 29 anos, fala de Tavira. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu queria colocar uma questão... Muito rapidamente, João. Sim. Para termos tempo a minha de mulher está desempregada, eu entrei em layoff. A questão da creche da minha filha, que ela tem 2 anos, a creche não faz qualquer tipo de atividade, mas está-me a pedir que eu pague a mensalidade normal, só tendo 10% de desconto. Acho que isso não está correto. O que é que tem a dizer sobre isso? Muito bem. A resposta a esta questão, sendo que os estabelecimentos vão ter de se manter também. Se nós deixarmos todos de pagar, o estabelecimento entra em falência. E não sei se é público ou privado, pode haver uma diferença se é público ou privado, mas há uma norma que saiu sobre esse assunto no sentido de acomodar esta situação.
Muito bem. E temos também de ter um bocadinho a noção de que as escolas, os estabelecimentos de ensino mantêm as matrículas, têm de lá ter as pessoas, têm de pagar os ordenados, porque são depois quando os nossos filhos voltarem para a escola está tudo fechado. E há aqui um desconto de 10%, há aqui uma atenção que não houve noutros casos. E há uma atividade que se tem mantida, apesar de tudo em teletrabalho, mas António, agora sobre isso... Ainda temos 1 minuto e meio para uma nota final. Só fazer aqui uma nota mais de natureza política, que é uma situação sobre a qual tenho vindo a pensar e que me suscita o seguinte comentário. A Assembleia da República resolveu manter os seus trabalhos, mas, digamos, com o quórum mínimo de 116. A meu ver, isto é uma solução um pouco estranha, porque os grupos parlamentares assumem um compromisso informal e político de que só estão presentes no hemiciclo em número, portanto, inferior ao que têm de deputados, mas que seja proporcional para não provocar votações que sejam desconformes com a proporção que têm, digamos, no universo total dos 230. Pois a questão da Comissão Permanente e dos poderes. E, portanto, eu acho que o que devia acontecer era que a Comissão Permanente é que devia estar a funcionar, porque são 21 deputados, mas há um problema constitucional, é que a Comissão Permanente não tem poderes legislativos. E, portanto, na verdade, a Comissão Permanente não serve para nada. E, portanto, já agora deixo aqui uma sugestão de uma revisão constitucional pontual e urgente, não já, mas depois de determinado o estado para de exceção, permitir que a Comissão Permanente tenha poderes reforçados. Exatamente, aqui eu penso que o legislador constituinte não previu bem a situação de ser necessário dotar uma Comissão Permanente em circunstâncias de exceção com poderes legislativos, porque nós neste momento no quadro constitucional a Comissão Permanente não tem poderes legislativos. Muito bem, Sr. Doutor, agradeço-lhe muito a sua presença e a resposta muito direta e muito concreta às questões colocadas pelos nossos telespectadores, que todos os dias podem acompanhar esta emissão também através da página da RTP no Facebook, que atualiza a informação ao minuto. Nós voltamos já daqui a pouco à hora certa. Até já.